Fala galera, eu sou Geraldo Luiz e esse é mais um vídeo do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, continuando com os equilíbrios de solubilidade, hoje a gente vai fazer a curva de titulação de solubilidade. A primeira, por quê pessoal? Essa que eu vou fazer é a mais padrão, tá? Que é de um sal 1 para 1. Mais para frente no próximo vídeo, na verdade, eu vou fazer a curva de titulação quando você sai de 1 para 1. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas isso é interessante para a gente ver também. Mas antes de continuar, pessoal, já se inscreve no canal se não for inscrito ainda, deixa um like no vídeo para não esquecer depois, ative o sininho de notificação, isso é muito importante e ajuda o canal a continuar crescendo. Sigam também o canal na rede social, Facebook, Blue Sky, Instagram e Threads, lembrando sempre, sou mais ativo no Instagram, que é uma forma de manter contato. Agora sim, vamos para a aula. Antes de continuar, pessoal, aquele recadinho de sempre, né? Mais de 80% de quem vê os vídeos do canal não está inscrito, e isso prejudica bastante o canal frente à plataforma. Então, pessoal, tá vendo o vídeo? Se inscreve, curte, compartilha, comenta. Ajuda bastante a divulgação do canal frente à plataforma. Bem, se tiver hype disponível, pessoal, se estiver vendo num celular, num tablet e tem um hype gratuito disponível, considera dar para esse vídeo também, né? É uma função válida só para o Brasil por enquanto, mas ajuda a divulgar melhor o canal. Dessa forma, eu posso continuar crescendo o canal, continuar comprando melhores materiais para poder fazer um conteúdo cada vez melhor para vocês e também para outras pessoas que estão precisando de ajuda. Tá? Então, conto com vocês, pessoal. Agora sim, vamos para a aula. Bom, pessoal, a gente já viu várias curvas de titulação antes, né? Às vezes não viram ainda titulação, estudo base e complexação. Vou deixar um card, uma playlist de todas as curvas aqui para vocês, tudo bem? Mas é uma função de um potencial, né, que é uma relação de concentração, com o volume titulante. No caso do equilíbrio de solubilidade, obviamente vai ser função do KPS, da concentração titulante, e das concentrações e volume inicial do analito, tudo bem? E, pessoal, em curva de titulação de precipitação, a função pode ser o log ou do analito ou do titulante. Eu vou fazer duas formas aqui, tá, pessoal? Se por acaso estão fazendo exercício que pede só um, faça apenas de um, tudo bem? Mas eu vou ensinar as duas formas, tudo bem? E o nosso exemplo, pessoal, vai ser a titulação de uma solução de cloreto 0,1 mol por litro com prata 0,1 mol por litro, né? O volume de cloreto vai ser 15 mililitros, tudo bem? Então, pessoal, vamos sempre lembrar que a prata reage com cloreto, né, tudo em solução aquosa, formando cloreto de prata, que é um precipitado. E que o KPS é dado pelo produto da concentração das espécies em equilíbrio, que no caso do cloreto de prata é 1,82 vezes 10 a menos 10, certo? Sempre, pessoal, quando a gente vai fazer curva de titulação, a gente tem que saber qual é o volume de equivalência, né? O volume de inflexão. É o momento, né, que a derivada muda o sinal. Bem, esse é o ponto importante. Então, deixa eu mudar de cor aqui. De novo, né, prata. Reagindo com cloreto. Formando cloreto de prata. Certo, pessoal? Então, no volume de equivalência, eu vou ter que, como a reação é 1 para 1, o número de mols de prata é igual ao número de mols de cloreto. Bom, o número de mol é sempre também, pode ser a concentração em mol por litro, vezes o volume. No caso, eu quero saber, no caso do cloreto, é o volume de alíquota.
Volume adicionado, volume de alíquota. Tudo bem? Então, eu sei que a concentração da prata é 0,1. O volume de equivalência, né? Vai ser o volume adicionado no ponto, até chegar ao ponto final. A concentração do cloreto também é 0,1 mol por litro. E o volume é de 15 mililitros. Tudo bem? Então, essa conta é fácil, né, pessoal? O volume de equivalência vai ser quando eu adicionar 15 mililitros. Tudo bem? Então, nesse volume, né, vai ter a inflexão da curva, que a gente chama, né? Ela vai mudar o sinal da derivada. A gente viu em cálculo. Tem até alguns vídeos também que eu faço derivada de curva de titulação, que eu vou deixar aqui no Origin. Tudo bem? Deixar no card. Agora, pessoal, como eu vou fazer os dois, vou colocar o PAG inicial e o PCL inicial. Bom, o PCL é fácil, né, pessoal? Mudar de cor. O PCL, que é igual a menos log da concentração de cloreto, vai ser igual a menos log de 0,1, né, que é a concentração inicial, que é igual a 1. Tudo bem? Agora do PAG. Ah, mas não tem prata. Realmente, inicialmente não tem prata. Só que, pessoal, imagina que a gente vai fazer a situação usando um eletrodo de prata como referência. Então vai ter um pouquinho de um prata que vai soltar para dar o potencial. Dessa forma vai ter um sinalzinho. Provavelmente o sinal vai ser proporcional ao valor que a gente encontrar aqui. Tudo bem? Então, como eu faria? Vamos lembrar, né, que o KPS é igual à concentração de prata no equilíbrio vezes a concentração de cloreto. Dessa forma, a concentração de prata vai ser igual ao KPS pela concentração de cloreto, que é igual a 1,82 vezes 10 a menos 10 sobre 0,1, que é igual a 1,82 vezes 10 a menos 9 mol por litro. O PAG é igual a menos log da concentração de prata, vai dar, deixa eu ver aqui, 8,74. 8,74. Então, pessoal, já tem os PAGs iniciais e o PCL inicial. Eu não posso deixar o sem ponto inicial, tudo bem? Agora, pessoal, como a gente calcula antes do volume de equivalência? O volume de equivalência, pessoal, como é que vai ser? Eu tenho cloreto, e eu vou adicionando prata. Para ir formando o cloreto de prata. Tudo bem? Inicialmente eu tenho 0,1 aqui. Eu vou adicionar uma quantia N, vai ficar N 0,1 menos N de cloreto, e o N vai formar o N de prata, na verdade. Tudo bem? Então, a concentração do cloreto em equilíbrio vai ser, na verdade, o excesso de cloreto. Vai ser igual ao número de mol de cloreto inicial menos o número de mol de prata adicionado dividido pelo volume total. De novo, o número de mol, pessoal, é concentração vezes volume, então vai ser a concentração de cloreto inicial vezes o volume de alíquota menos a concentração da prata em mol por litro
vezes o volume adicionado. Tudo isso dividido pelo volume total, que é o volume de alíquota, mais o volume adicionado. Tudo bem? Então, para cada adição, eu faço esse cálculo. E, obviamente, a concentração de prata vai ser o KPS dividido pela concentração de cloreto em excesso. Tudo bem? Então, dessa forma, eu faço pontos do volume maior que zero até o 14,9, por exemplo, eu faço dessa forma. Tudo bem, pessoal? E agora no volume de equivalência. Então, no volume de equivalência, já sei que o número de mol de prata é igual ao número de mol de cloreto. Tudo bem? Então, se fizer a conta, vai dar zero. Só que daí, pessoal, vamos lembrar, tem esse daqui acontecendo. A dissociação do cloreto de prata. Tudo bem? Então, pessoal, vai ser exatamente a solubilidade. A solubilidade de cloreto de prata vai dar a concentração em mol por litro de prata e de cloreto, que nesse caso a gente já viu que são iguais. Lembra do card aqui de efeito de solubilidade? Vou deixar aqui na descrição. Achou 1. Mas a gente já viu, né, que KPS é a concentração de prata vezes a concentração de cloreto, que no caso, como as duas são iguais de solubilidade, é a solubilidade ao quadrado. A solubilidade vai ser igual então a raiz do KPS, que no caso, o valor da raiz quadrada de 1,82 vezes 10 menos 10, que é o KPS, né? Vai ser 1,35 vezes 10 menos 5. 1,35 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Nesse caso, né, o PAG, que também vai ser igual ao PCl, vai ser 4,87. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida também, voltem aqui no card que vocês vão achar por que essa explicação. Tudo bem? E após o ponto de equivalência, pessoal? Então a gente tem que lembrar agora que a prata está em excesso, né? Em excesso. E qual vai ser excesso? Vai ser o total adicionado, além do ponto de equivalência, que é o total menos o que reagiu com cloreto. Então agora a prata em excesso é igual ao total de prata adicionado menos número de mol de cloreto inicial dividido pelo volume total. Então, que vai ser a concentração de prata vezes o volume adicionado, menos a concentração de cloreto vezes o volume de alíquota, dividido por volume adicionado mais volume de alíquota. Tudo bem? Então, para cada ponto após os 15 ml, a gente vai calcular dessa forma a prata. Como tem a dissociação, o cloreto vai dado só para a dissociação do cloreto de prata e o excesso de prata vai deslocar o equilíbrio, então o KPS, ao invés de a concentração de cloreto, né, vai ser o KPS
dividido pela concentração de prata agora em excesso. Tudo bem, pessoal? Então, para cada adição após 15 ml, eu faço as contas e coloco assim a concentração de cloreto e a de prata e vou tirando menos log de cada um dos valores, tudo bem? Pessoal, como raramente vocês vão fazer isso na mão, a não sei que for uma casa de prova, mas vocês viram que é fácil deduzir as fórmulas e tudo. Bom, você não precisa de uma calculadora, obviamente, mas eu vou ensinar agora, né, como sempre, a fazer no Excel. Tudo bem? Então agora a gente vai ver como fazer uma planilha bem legal no Excel para calcular a curva de titulação. Agora, pessoal, vamos ver no Excel como fica a curva de titulação, tudo bem? Que normalmente a gente vai calcular sempre, tá? Então, sempre, desde o comecinho, né? A concentração de cloreto, 0,1. O volume, 15 ml. A concentração de prata, também 0,1. E o KPS, que a gente viu que é importante. 1,82 e de menos 10. Tudo bem? Esse é o valor do SCUG. Lembrando, pessoal, para fazer exponencial no Excel, sempre você coloca E. Esse E que significa 10 elevado a, daí você põe o valor do expoente. Tudo bem? Então, esses são nossos dados. Aqui vai ser o volume adicionado. Aqui a gente colocou o cloreto, né, a concentração de cloreto. A concentração de prata, o PCl e o PAG. Certo, pessoal? Volume, pessoal, como eu sempre faço, né? Já vi as outras curvas de titulação, ácido básico, complexação. Eu gosto de colocar no Excel de meio em meio até próximo a pontos de equivalência. No caso, 14,5. Então, a gente vai colocar aqui 14,5. Aqui, pessoal, para ficar bem definido a inflexão, né, e depois a derivada, eu gosto de 0,1 e 0,1. Meio mililitro antes e meio mililitro depois do ponto de inflexão. A partir daqui a gente pode ir de novo de meio em meio até, vamos supor, um burete de 25. Então, até 25 mililitros. Tudo bem? Bom, já vamos deixar pronto aqui o PCl, né? Igual menos log 10 aqui, né? E o PAG, né, igual menos log 10 da concentração de prata. Tudo bem? Ah, mas eu preciso calcular os dois? Pessoal, eu estou ensinando a calcular os dois. Se por acaso o problema que vocês estão pedindo pede só o PAG ou só o PCl, calculem só um, tá? Então, aí depende do problema que estão resolvendo. Eu estou fazendo o todo, certo? Bom, aqui, pessoal, a gente já sabe que eu vou calcular a concentração de cloreto e a de prata vai ser pelo KPS, né? Então, a gente já viu que aqui vai ser igual ao KPS dividido pela concentração de cloreto. Tudo bem? Aqui, pessoal, tem que fixar os valores. No caso, sempre eu vou puxar o valor do H1, que é onde está o valor de KPS. Então, eu coloco o cifrão para fixar a célula. Tudo bem? Aqui, pessoal, é igual ao inicial, né? Não adicionei nada. Então, já calculei. Já vou deixar pronto também aqui, né?
Bom, então antes do ponto de inflexão, pessoal, como ficou? A gente já viu, né? Vai ser a quantidade de mol de cloreto menos o que reagiu com prata. Então, a quantidade de mol de cloreto é a concentração vezes o volume de cloreto menos a concentração de prata vezes o volume adicionado dividido pelo volume total, que é de cloreto mais o adicionado. Certo? Vamos para os parênteses aqui, para o Excel não confundir na hora de calcular. Primeiro, aqui é o numerador. E esse aqui é o denominador. Eu prefiro pecar pelo excesso de parênteses do que pela falta, tudo bem? E agora, aqui também vou colocar mais um, né, para o Excel entender cada valor. Então ele vai entender que é calcular isso, depois faz o menos, depois faz divisão. Agora, quais valores são fixos, né? Bom, o B1 sempre vai ser fixo, né, que é a concentração de cloreto. Sempre tem que buscar o valor daqui. O B2 também, que é o volume inicial. Então, cifrão, cifrão. O E1 também é fixo, né, que é o valor da concentração da prata. Então, eu fixo o cifrão. E de novo, B2 é calculado dessa forma. É o volume inicial, então sempre tem que ser fixo. Para fixar a célula no Excel, eu uso o cifrão antes da letra e antes do número. Dessa forma, eu fixo, por mais que eu arraste os valores, que eu vou fazer agora, o Excel sempre vai buscar o valor daquela célula, tudo bem? Então, vou agora até o 14,9 aqui, beleza? Esses dois eu vou arrastar até o final. Aqui, 25. Tá, a gente fica no ponto de equivalência, pessoal. A concentração de cloreto, número de mol de cloreto e de prata é igual, então a concentração dos dois vai ser exatamente igual à solubilidade do cloreto de prata, que a gente já viu é igual à raiz quadrada do KPS. Então é igual a raiz do KPS e aqui, pessoal, ele já completou da mesma forma. Pode também colocar como raiz do KPS, ver que está o mesmo valor, que ele está um valor maior, que ele arredondou. O mesmo valor é o mesmo, inclusive o P é o mesmo, tudo bem? Então fizemos antes do ponto de inflexão e no ponto de inflexão ou no ponto de equivalência. Agora, no ponto depois. Agora vai ser tudo dado pelo excesso de prata. Então agora vai ser igual ao total de prata que tem menos o que reagiu de cloreto. Então eu vou inverter de novo. Tá? Então agora é igual a concentração de prata vezes o volume adicionado menos a concentração de cloreto vezes o volume inicial dividido pelo volume inicial mais o adicionado. Tudo bem? Vamos colocar parênteses. De novo. E aqui, fechei a fórmula. Fixar de novo os valores, né? Concentração de prata é sempre no E1. Fazer sempre o Excel pegar esse valor, o B1, que é a concentração de cloreto, o B2, que é o volume inicial. Então, dessa forma aqui, eu tenho a concentração de prata, que agora vai ficar livre, né? Que vai ser a de equilíbrio no final das contas. E aqui é a mesma coisa que eu calculava prata antes, agora é para o cloreto, que vai ser o que vai dissociar do cloreto de prata, mas a prata em excesso vai deslocar o equilíbrio. Então isso aqui vai ser igual
igual ao KPS dividido pela concentração de prata. E de novo, pessoal, o KPS sempre vai estar em H1. Então, eu vou fixar com parênteses, tudo bem? E agora é só clicar e arrastar até o fim dos volumes. Beleza? Então, agora temos todos os cálculos feitos para curva de titulação de cloreto com prata no Excel, tudo bem? Como fazer o gráfico, pessoal? Então, eu vou selecionar o volume, tá? Aqui até o fim. Agora eu seleciono os dois P's, né? O PCL e o PAG, segurando o Ctrl. Então, eu aperto Ctrl e vou arrastando os dois até o fim. Para inserir o dado, né, no Excel, eu venho aqui em inserir, gráfico tipo dispersão, tá? XY. Eu coloco esse de linha, então tá aqui o gráfico. Agora, deixa eu mais para cima, da titulação de cloreto com prata, né? Então, essa curva em azul é o PCL e a curva em vermelho é o PAG. Tudo bem? De novo, pessoal, eu ensinei a fazer os dois. Supondo que o problema pede só o PCL, não precisa calcular o PAG. O problema está pedindo só o PAG, então não precisa calcular o PCL. Mas as concentrações em equilíbrio, principalmente, é bom você saber. Principalmente a de prata, no caso, calcular o PAG. A concentração de prata antes do equilíbrio depende da concentração do cloreto em excesso. Tudo bem? Então, eu ensinei as duas formas, pessoal, vai depender muito do tipo de problema que vocês vão ter que resolver. Por que eu estou falando isso? Porque já me mandaram a mensagem perguntando, o professor pediu a curva só de 1, eu preciso calcular os dois. Pessoal, se o professor pediu só de 1, é só de 1. Então, agora é ver o que o professor de vocês pediu. Tudo bem? O legal de ter a planilha assim é que eu posso fazer outros sites, tá? Deixando uma planilha bem organizada, eu posso fazer outros sites. Por exemplo, imagine que depois o professor pede para ser, em vez de cloreto de prata, ser brometo de prata. Deixa eu pegar aqui o KPS, que é a única coisa que vai mudar. Deixa eu pegar aqui no SCUG os KPS. SCUG. Aqui. Vamos pegar, por exemplo, ó, o brometo de prata, o KPS dele é 5 vezes 10 a menos 13. Tudo bem? Então, 5 vezes 10 a menos 13. Notem que o saldo fica maior, tá, pessoal? E como já está tudo formulado, ele calculou sozinho. Então, é muito importante deixar uma planilha bem organizada para as curvas. Eu tenho várias. Acho que eu falei para vocês, para ácidos fortes, bases fortes, ácido fraco, base fraca. Pro complexação, eu já mostrei para vocês também, a coisa volta lá no vídeo, eu coloquei uma forma para ir trocando os alfas e no caso, o alfa M ser corrigido também, considerando os betas. Então, da mesma forma, eu sugiro para fazer dessa forma. Vamos ver outro sal aqui, de prata. O tiocianato de prata, que é 1.1 vezes 10 menos 12. 1.1 vezes 10 a menos 12. Já vai ajustando, tá vendo, pessoal? Então é bem legal ter uma planilha organizada. Aí, como é que fica se fosse o sulfato de bário, por exemplo? Como ainda é um sal 1 para 1, essa planilha ainda funciona. No próximo vídeo, pessoal, eu vou fazer com vocês uma planilha para sais que foge do padrão 1 para 1. Tudo bem? Daí, eu vou fazer a curva de um sal fora desse padrão 1 para 1 para ver como fica a planilha, mas aí vocês podem aplicar para um sal 1 para 1 também, pela forma que eu vou fazer. Tudo bem? Deixa eu voltar agora pro
cloreto de prata aqui. Eu acho que entrou no sal errado. Entrou aqui. 1,82 e de menos 10. Pronto, já ajustou. Certo, pessoal? Agora vamos voltar para a apresentação. Então, pessoal, agora temos aqui, né, as duas curvas separadas novamente. De novo, pessoal, eu fiz no Excel o cálculo, mas eu prefiro fazer os gráficos no Orange. Tudo bem? Acho que fica mais apresentável. Então, a do cloreto é uma sigmoide ascendente, né? E a de prata é uma sigmoide descendente. Tudo bem? Então, temos aqui as duas separadas e, novamente, junto, né? Notem que elas se cruzam bem no ponto de equivalência. Bem, então, temos aqui as duas curvas e, obviamente, se o KPS for maior, o saldo vai ser maior, a gente já viu. Se o KPS for menor, o saldo é menor também. Então, tudo isso vai variar de acordo com os parâmetros da curva. Tudo bem, pessoal? Então, assim que faz uma curva de tração de um sal de solubilidade, né, de 1 para 1, né, proporção ânion-cátion 1 para 1. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo do canal. Espero que tenham gostado. Pessoal, novamente, chegou até aqui e não está inscrito? Se inscreve, curte, compartilha. Isso ajuda bastante o canal a continuar crescendo. Ajuda o YouTube a divulgar mais esse canal na plataforma quem está pesquisando pelos itens. Ele entende que esse conteúdo é relevante. Quem tiver hype disponível, pessoal, considere hypar esse vídeo também, que o YouTube entende que é um conteúdo interessante para divulgar mais. Quem quiser colaborar financeiramente com o canal, o botão Valeu Demais está ativo. Vocês podem doar valores a partir de R$2 e o seu comentário fica em destaque, lembrando que isso é uma colaboração. Dúvidas, pessoal, podem ser ou deixadas aqui nos comentários ou através das redes sociais Facebook, Blue Sky, Instagram e Threads. Lembrando sempre, eu sou mais ativo no Instagram, então é uma forma de manter contato. Ou também através do e-mail, que é semduvidas@gmail.com. É tudo por hoje, pessoal. Até a próxima. Valeu, tchau.